Graças a Deus. Quem tem uma palavrinha de oração? Pai Santo, obrigado porque novamente nos reunimos aqui como teu povo, como tua família, como santos resgatados, redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio, essa alegria de saber que nós não somos dessa terra, somos peregrinos porque pertencemos ao teu reino. E queremos, ó Deus, como cantamos aqui, queremos ser gratos ao Senhor por isso. Dá-nos mesmo um espírito de gratidão, dá-nos, ó Deus, um coração que entende aquilo que o Senhor fez através do seu Filho Jesus. Pai, e entendemos o privilégio de ser parte de tudo isso. Pedimos agora também que o Senhor nos prepare para aquilo que vamos estar compartilhando, Senhor, da Tua Palavra, nos dê mesmo corações atentos, e que, Senhor, a palavra que cair nos nossos corações possa ser como aquela semente que cai em terra fértil, para produzir muitos frutos, ó Deus, muitos frutos. É a nossa oração, Pai, é o que nós te pedimos agora, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. Queridos, tem um versículo da Palavra de Deus que particularmente eu gosto muito porque ela revela algo muito especial. Obrigado. Daquilo que Deus faz e que, de certa forma, nós temos dificuldades em fazer. Porque algumas coisas, e a gente pode levar isso para o lado natural, a gente pode levar isso para o lado espiritual, algumas coisas que a gente inicia na nossa vida, a gente não é assim tão rigoroso para dar continuidade naquilo que a gente começa. E lá em Filipenses 1,6, Paulo declarando à igreja de Filipos, ele fala uma coisa muito interessante, que ele declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, na sua beleza, na sua grandeza, na sua graça, nos enviou Jesus, e desse plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, Jesus Cristo cumpriu na sua totalidade. Jesus, então, começa algo na sua vida e na minha, e a palavra de Deus fala que ele termina aquilo que ele começou. E quando eu falo que a gente às vezes tem dificuldade disso, eu me alegro sabendo que Jesus termina o que ele começou. Porque, pessoalmente, e a grande maioria de nós, para não dizer todo mundo, nós temos algumas dificuldades em relação a começar as coisas. Nós, como simples mortais, a gente tem muita mania de começar. Começamos muitas coisas, começamos bem muitas coisas, mas nós não temos a perseverança para terminar da forma como nós começamos. Estou falando alguma besteira aqui? Eu creio que todos nós, quantas vezes você já não fez planos? E nós estamos chegando na época certa de fazer plano, final de ano, começo do outro. É a época certinha para se iniciar planos. E a gente começa então fazendo tantos planos, a gente começa então a traçar tantas coisas, mas a gente acaba não sendo coerente com as próprias coisas que a gente determinou para nós mesmos. A gente chega no final do ano, e se você for lembrar do que você programou lá no começo desse ano que está acabando, ou no finalzinho do ano passado, para começar esse, a gente chega à triste conclusão que nós não fomos assim tão perseverantes para continuar o que nós estabelecemos lá atrás e até iniciamos. Não é verdade? A gente começa, a gente faz, e eu creio que a gente acaba complicando a nossa própria vida. Porque a gente faz planos, a gente planeja mudar os nossos hábitos, a gente planeja mudar os nossos costumes, a gente planeja mudar a nossa vida. Tem uns que são mais radicais, vou mudar a minha vida. Não é isso? E a gente começa, mas nem sempre a gente termina. A gente começa com bons planos, a gente começa com, assim, muito bem intencionado, mas seja sincero com você mesmo, quantas vezes você começou alguma coisa e não acabou? Estou falando aqui sozinho aqui, ou eu tenho um eco aí que concorda comigo? Quantas vezes, ou então às vezes você começou uma coisa bem e até acabou, mas não acabou tão bem quanto você começou. E isso é comum, isso é a nossa realidade. O ser humano tem disso. A gente estabelece um punhado de coisa, mas a gente não consegue ser tão fiel para terminar quanto nós começamos. Eu brinco que a gente tem muita iniciativa, mas a gente acaba tendo pouca acabativa. Não é? Iniciativa 10, acabativa nem tanto. Porque a gente não acaba direito aquilo que a gente começou. Ou quando acaba, não acaba do jeito que a gente gostaria.
Aí você fala o seguinte, não, esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Aí você pensa, vou fazer um regime, vou trabalhar uma dieta, vou correr todo dia, vou malhar, e no final do ano eu vou chegar mais forte e mais magro do que eu começo aqui agora. Você vai acabar o ano, você vai chegar lá no final do ano, mas não necessariamente tão saudável quanto você pensou, ou tão magro quanto você queria, ou tão musculoso quanto você pretendia. Você pode até ter cumprido parte disso, mas a gente não consegue terminar bem como a gente tenta, ou como a gente começa bem. E isso é interessante, isso é normal. As nossas acabativas não são tão coerentes com as nossas iniciativas quando a gente gostaria que fosse. Só que eu comecei a meditar a respeito disso. E quando eu leio esse versículo de Filipenses, eu fico assim animado, porque eu penso assim, gente, Deus faz. Tudo que Deus estabeleceu, Ele cumpriu. Tudo que Deus preparou através de Jesus foi cumprido. Jesus não chegou aqui lá pelas tantas e pensou assim, gente, esse povo é mais difícil do que eu imaginava. Esse povo é pecado, o pecado desse povo é mais complicado do que eu imaginava. Então, não vai dar para acabar do jeito que eu pensei e planejei. Não, Jesus não tinha disso. Jesus não tinha plano B, Jesus não tinha opções. Jesus tinha um plano para ser cumprido. E como ele começou bem, ele terminou bem. E se não fosse assim, a gente não estava aqui. Ele começou bem e vai terminar bem. Em nome de Jesus, porque é isso que ele declara, é isso que ele faz, e portanto é isso que vai acontecer. Mas do que diz respeito a nós? Será que nós conseguimos ter a mesma consciência de Cristo, de começar bem as coisas e terminar bem? De ter iniciativa legal, mas ter uma acabativa melhor ainda? E quando a gente começa a pensar sobre isso, eu comecei a pensar em alguns homens de Deus. E sabe que conclusão que eu cheguei? Que tem gente na palavra de Deus que começou muito bem, mas terminou terrivelmente. Na palavra de Deus, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala e conta a história de homens como você e eu, de mulheres como vocês. E é isso mesmo. Vamos longe não. Vamos pegar José. Quando a gente lê a história de José, parece que José é um cara que de ponta a ponta ele arrebentou. Porque ele foi um cara usado por Deus, foi um cara que assim, sensível. Ele era ali um de vários irmãos e ele tinha assim, o pai dele tinha uma afeição especial por José. Tanto é verdade que os irmãos ficaram tão bravos que fizeram um plano para tirar José da jogada. Não dá tempo de a gente contar a história toda aqui, mas vocês conhecem a história, lá começando em Gênesis 37, a gente vê então que José, os irmãos fazem um plano, eles queriam matar, depois um dos irmãos fala assim, matar não, é muito chocante isso, então vamos mandar ele para longe, venderam ele como escravo para os egípcios, uma caravana que foi lá para o Egito, e tanta coisa foi acontecendo com José. Chegou lá, ele foi vendido, foi para uma casa, a casa do Potifar, administrou as coisas, foi tudo muito bem, mas a mulher do patrão dele tenta uma coisa com ele, e ele cai fora e de repente ele vai para a prisão, porque ela fala a respeito dele de uma forma como se ele estivesse ali arquitetando alguma coisa contra ela. Vai para a prisão. Na prisão, ele fica um tempo lá e interpreta os sonhos de um padeiro e de um copeiro. E o copeiro sai dali e ele fala, olha, lembra de mim quando você sair. O copeiro sai e esquece de José, e José fica na prisão 2 anos. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, o copeiro lembra, rapaz, tem um cara lá na prisão que sabe interpretar sonhos. Chama José, José interpreta o sonho de Faraó, e corre tudo bem, a ponto que Faraó coloca José como o homem mais importante da terra do Egito. Até aí você pensa o seguinte, cara, só deu certo, apesar de parecer complicado para o lado de José, ele cresceu, só deu certo. Ele sofreu, mas tudo deu certo. Mas aí a gente vai lendo mais da história de José, e José então interpreta o sonho do Faraó e fala, olha, tem 7 anos de fartura, mas depois vem 7 anos de muita fome na terra. Então eu quero declarar para o senhor, Faraó, que o senhor tem que plantar muito, preparar bem esses 7 anos de fartura, porque senão a gente não vai suportar e aguentar os anos de fome. E ele fez isso. E então, Faraó colocando José como seu principal homem, e ele trabalha para juntar tudo que podia. Mas sabe o que a Bíblia fala no finalzinho? Que está vindo tudo certo com José, até quando ele começa a extrapolar aquilo que lhe tinha sido passado por Deus. Porque José chega num ponto que ele, quando começa a ter a fome, o pessoal começa a ter fome, chega para José, porque só José tinha o mantimento, e fala, José, estamos com fome. Não, então está aqui, comida custa tanto, eles pagavam.
Custa tanto, eles pagavam. Só que, como foram 7 anos, o dinheiro do povo, do próprio povo egípcio, foi acabando. Aí acabou o dinheiro, chegava o senhor José, nós não temos mais dinheiro. Todo o dinheiro que a gente tinha já foi. Aí eles falaram, não, então, para vocês levar comida, vocês me dão o gado de vocês. Aí todos os egípcios começaram a levar os gados, os bens. E tudo que eles tinham foram sendo trocados em comida. Trocaram tudo. Quando não tinham mais nada, José, comida acabou e nós não temos mais nada para fazer, para pagar. Eu disse, não, então vocês se tornam escravos do faraó. Então, no final da conta, todo o Egito se tornou escravo do faraó. Isso não era de Deus. Isso não foi que Deus não tinha para o povo a escravidão. Então, José começou muito bem, mas não terminou tão bem assim. Eu já podia detalhar aqui muita coisa, mas vamos passar para um outro, vamos passar para Moisés. Um homem chamado por Deus, um homem considerado como sendo o homem mais manso que a Bíblia fala. O que aconteceu com Moisés? Moisés, então, é levado a tirar o povo da terra do Egito, e vai para o deserto, até aí tudo bem. Mas a Bíblia conta, se a gente for lá em Números 20, que num certo momento, o povo estava com sede, e Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, vai até ali naquela rocha, e naquela rocha você vai falar com a rocha. E ao falar com a rocha, ela brotará água o suficiente para matar a sede de todos. E Moisés sai, e muita reclamação, muita murmuração, o povo conversando, o povo falando assim, se fosse para passar a sede, era preferir ficar escravo lá no Egito, e Moisés escutando aquilo lá. E aí aquele homem manso chega na rocha, e ao invés de cumprir o que Deus tinha falado para ele, e falar com a rocha, ele pega a vara e bate na rocha 2 vezes. Deus, na misericórdia do povo, deixou que a água saísse, mesmo com as pancadas. Mas a instrução de Deus era, Moisés, fala aquela rocha. E o que acontece é que Deus chega para Moisés e fala assim, olha Moisés, por causa da sua desobediência, você não entrará na terra prometida. Veja bem, aquilo que era a maior característica de Moisés, foi o que fez com que ele pecasse e errasse contra Deus. E aquilo que ele começou tão bem, não terminou tão bem assim. Interessante. Vamos mais para frente. Salomão. Eu poderia contar muitos outros exemplos, mas é porque, assim, eu escolhi esses aqui. Salomão, Deus chega num sonho para ele e fala assim, Salomão, peça-me o que você quiser e eu te darei. E aí Salomão falou assim, Senhor, é muito o povo que está aqui debaixo do meu reinado, são muitas as questões, são muitas, aquilo que tem sido levantado por eles. Então eu quero te pedir uma coisa, Senhor, eu quero te pedir sabedoria. Quando Salomão pede para Deus sabedoria, ele poderia pedir todas as coisas, ele poderia pedir, Senhor, eu quero ser muito rico, eu quero ter um super palácio, eu quero ter isso. Não, ele pediu por sabedoria. E Deus se agradou tanto, que falou assim, olha Salomão, eu vou te dar o que você pediu. Você pediu tão bem, que eu vou te dar o que você pediu. Você vai ser o homem mais sábio do mundo. Mas porque você pediu tão bem, além da sabedoria que eu vou te dar também o que você não pediu. Eu vou te dar poder, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar riqueza. E deu tudo aquilo que Salomão nem pediu. Salomão começou muito bem. Salomão começou super bem. Mas aí, com tudo que acontece, a gente vai lendo, está lá escrito em 1 Reis 3. Mas no capítulo 11 de 1 Reis, fala que Deus revela a sua própria ira contra Salomão, por ter desviado o seu coração dele. Salomão termina, a Bíblia fala que ele teve 700 esposas, 300 concubinas, era mulher para tudo quanto é lado, e era mulher que não era só de Israel, ele foi pegando mulher de tudo quanto era povo que ele dominava. E sabe o que aconteceu? Ele começou a seguir os deuses das mulheres, dos povos da onde elas vieram. Aí bagunçou tudo, saiu totalmente da visão daquilo que Deus tinha para ele. Começou tão bem, começou pedindo uma coisa tão maravilhosa, e acabou tão mal. Então veja, nós temos exemplos aqui de pessoas que começaram bem, tiveram excelente iniciativa, mas infelizmente, nota 0 nas suas acabativas. Começaram tão bem e terminaram tão mal. Mas nesses exemplos a gente vê homens começando a própria vida bem e terminando a sua própria vida de forma ruim. Mas eu queria trazer, porque a gente pensar assim, poxa vida, será que eu estou começando bem a minha vida e vou terminar tão mal? Como a gente está tudo vivo, a gente não sabe ainda como é que vai terminar. Eu não quero falar de começar bem e terminar mal
a vida inteira. Vamos trazer isso para um horizonte temporal menor. Vamos trazer isso para as nossas situações do dia a dia. Vamos trazer isso para coisas menores. E para isso eu quero também trazer um outro exemplo de um outro homem de Deus, que é o apóstolo o apóstolo Pedro. Porque, para não ser muito radical, falando de uma vida inteira, a gente traz, então, alguns detalhes de acontecimentos. Então, eu quero tratar um exemplo momentâneo na vida de Pedro, onde a gente vê uma coisa acontecendo, começando bem, mas terminando mal. Porque, no fundo, esse acaba sendo o nosso problema. E o que eu quero falar de Pedro está lá em Mateus 14, versículo 22 e 33, é um texto muito conhecido, eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já leu. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegado já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A gente tem aqui uma situação momentânea na vida de Pedro. E esse fato da vida de Pedro, eu creio que sinaliza, ensina, traz para nós algo muito precioso a respeito de começar e terminar bem. Ou para evitarmos começarmos bem e terminarmos mal. Porque foi um fato. E a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Porque nesse momento, Pedro começa bem demais da conta, maravilhosamente, milagrosamente bem. Porque quando ele vê Jesus vindo, Jesus aparecendo, e é interessante a gente notar, vamos voltar um pouquinho para entender o contexto. Eles saíram no barco no final da tarde e Jesus sobe para o monte para orar. A Bíblia fala aqui que na quarta vigília da noite, Jesus então resolve descer. Quarta vigília da noite é a partir das 3 horas da manhã. À noite, as partes da noite lá em Israel eram consideradas assim: das 6 às 9 era a primeira vigília, das 9 à meia-noite era a segunda, da meia-noite às 3 era a terceira, das 3 às 6 era a quarta vigília. Então, vigília. Então, na quarta vigília, quando Jesus sai, já estava bem tarde. Para quem saiu de barco no final da tarde, eles estavam demorando muito para chegar onde queriam chegar, porque a Bíblia diz também que o vento estava contrário. Então, eles deviam estar ali já cansados, praticamente a noite inteira tentando vencer aquele vento e não conseguiam. E naquele momento, então, lá na madrugada, Jesus desce e vai encontrar com eles ainda no meio do mar. Já teria dado tempo para eles chegar do outro lado. E quando então Jesus vai chegando e fala: calma, gente, não assusta não, sou eu. Pedro, na hora, maravilhosamente, ele fala o seguinte: ele tem um impulso de fé. Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu vá te encontrar. Amados, quem de sã consciência teria essa ideia? A gente já ia ficar contente demais que Jesus estava chegando no barco. A gente já ia louvar a Deus: que bom que Jesus está chegando, porque o trem aqui está feio. Não, Pedro fala assim: Senhor, se é tu mesmo, então permita que eu vá andando também por sobre as águas para encontrar contigo. Jesus claramente fala assim: vem. Vem. E o texto diz que Pedro sai e anda. Agora, o que é interessante a gente notar aqui, Mateus 8 conta uma outra história de tempestade, que também é conhecida, que é quando Jesus está lá no barco dormindo, porque está cansado, e os discípulos todos ali, e uma grande tempestade assalta aquele barco, e eles começam a ficar apavorados, e gritam para Jesus: Jesus, você não está vendo que nós estamos morrendo? Que nós vamos afundar? Ajuda, pelo amor de Deus, vamos lá,
Aí Jesus fala, que isso, gente? Acalma a tempestade, aquela faz uma bonança, e aí eles continuam aquele itinerário. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui é uma situação diferente. Quando Pedro sai do barco, ele saiu do barco já no meio de uma tempestade forte, as ondas já estavam fortes, eles não foram pegos de surpresa. Se lá atrás eles estavam andando e de repente a tempestade veio, agora nesse momento, quando eles enxergam Jesus andando sobre as águas, não foi naquele momento que a chuva começou. Não foi naquele momento que a tempestade começou. Não foi naquele momento que as ondas começaram a ficar fortes. Ou seja, quando Pedro tira o pé do barco e coloca o pé sobre as águas, ele já estava numa situação de tempestade que ele já estava sabendo. Ele não foi pego de surpresa pela tempestade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, querido? Não era novidade para Pedro aquela tempestade, porque eles já estavam sofrendo aquela tempestade antes. Então, quando Pedro resolve andar sobre as águas, eles está andando no meio de uma tempestade que eles já estavam dentro dela. É diferente lá do outra situação de Mateus 8. Então, a chuva já estava acontecendo, Jesus estava do lado de fora, na primeira experiência Jesus estava dentro do barco, agora nessa experiência Jesus está do lado de fora. Mas ele já estava naquela tempestade. Então, quando ele sai do barco em direção a Jesus, não tinha nada de novo acontecendo naquele momento, naquele barco com aqueles homens. Pedro resolve andar sobre as águas no meio da tempestade que já estava pegando e assolando aquele barco. Não tinha nada de novo. Não foi porque ele desceu das águas e a tempestade veio que ele ficou com medo, não. Ele já desceu do barco no meio da tempestade que estava forte. Ele começou a andar sobre as águas no momento de uma tempestade que já estava forte. E por isso eu estou dizendo que não tinha nada de novo ali naquele lugar. E Pedro é um cara muito interessante. Pedro é um cara de um temperamento interessante. E muitas vezes, quando a gente é alcançado por Jesus, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, os nossos temperamentos não mudam. Nós continuamos tendo um temperamento, esse temperamento passa a ficar debaixo da graça e do controle do Espírito Santo de Deus. Mas quem é agitado com Deus, continua agitado. Quem é tranquilo, calminho com Deus, continua tranquilo e calminho. Os nossos temperamentos são mantidos, eles só passam a ficar debaixo de um controle de Deus, quando a gente assim o faz. Pedro tinha um temperamento, tanto é que o temperamento dele era impulsivo, era enérgico, ele era um cara que saía decidindo de qualquer jeito, com ele não tinha tempo ruim, ele já mandava fazer, era daquele jeito. Isso colocava Pedro em muitas situações complicadas, como o nosso temperamento nos coloca em situações, muitas vezes, delicadas. Com Pedro não foi diferente. Então, ele tinha, sabe assim, com essa personalidade, ele virava e mexia, entrava em enrascada. Mas ele também decidia, tanto é que quando ele viu Jesus lá do lado de fora, ele falou assim, então eu quero ir também andar para frente. Ele foi atrevido. No seu atrevimento, né, ele foi despachado, decidido. Falou assim, então vamos ver, se é o senhor mesmo, então eu vou ter que andar sobre a água do mesmo jeito que o senhor está andando. Por que só o senhor pode andar? Isso é a cara de Pedro, temperamento forte e resolvido. E partiu para aquele lá, Jesus fala, então vem. E ele foi. Agora, o problema dos nossos temperamentos é que a gente costuma tomar decisões sem lastro. Quando Pedro resolve andar sobre as águas, ele tinha fé para andar. Ele tinha um tanto de fé. E aquela fé o levou a sair dali, mas o pouco de fé que ele tinha fez ele subir sobre as águas e não afundar. Mas sabe o que acontece, queridos? Ele teve fé para começar. Mas, nem sempre a gente tem fé para acabar. Nem sempre a gente tem fé para terminar o que a gente começou. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, veja que Jesus não fala assim, ô Pedro, cadê sua fé? Ele fala assim, ô homem de pouca fé. Ele tinha fé, até que ele andou. Pedro tinha fé para sair do barco, como ele saiu. Mas sabe quais são os nossos problemas? É que a gente sai do barco, a gente começa a coisa bem, mas no meio do caminho a gente começa a duvidar. E sabe o que a dúvida faz com a gente? A dúvida é uma coisa assim, complicada, porque quando a gente começa a duvidar, a gente começa a fazer perguntas que já foram respondidas. Quando a gente começa a duvidar numa trajetória espiritual, a dúvida que começa a assolar o nosso coração, nos faz fazer perguntas que já foram respondidas antes. Nos faz fazer questionamentos que já estavam resolvidos.
mas a nossa dúvida é tão complicada que ela começa a roubar de nós a certeza e a convicção do que Deus já fez. Quantas vezes nos problemas que a gente passa, não interessa quantos anos você tem de igreja, quantos anos você tem de convertido, quantos anos você está andando com Deus, às vezes você é assolado por um problema, e no meio desse problema, você começa a perguntar coisas que já estavam certas e convictas no seu coração há anos atrás. Sabe por quê? Porque a gente deixa que as dúvidas tomem o lugar que ela não precisava tomar na nossa vida. A gente deixa a dúvida e o questionamento chegar num patamar onde eles não poderiam chegar. Pedro começou a ter medo de uma onda e de um vento que ele já estava tendo no barco. E, portanto, não foi novidade para ele o tamanho das ondas e nem a força do vento. Mas ele teve fé para começar a andar, mas de repente ele começou a pensar o seguinte: meu Deus do céu, uma coisa é essa onda grande com eu dentro do barco, outra coisa é essa onda grande com eu fora do barco. Uma coisa é esse vento batendo e eu estando dentro do barco. Outra coisa é esse vento batendo e eu estando fora do barco. Aí sabe quando começa a vir um punhado de pergunta? E se? Será que no barco eu não estava mais protegido? Será que dentro do barco eu não estava mais assim, guardado? E aí as dúvidas começam a aparecer, queridos. E quando as dúvidas começam a vir, e a gente dá moral para essas dúvidas, eu vou te falar uma coisa. A gente começa a fazer só coisas insensatas. A insensatez toma conta da gente. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, então, começa a olhar para aquilo lá, ele duvidou. Dúvidas, queridos. Você falar o seguinte: olha, não, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu tive dúvidas. Não, dúvidas a gente pode ter o resto da vida. Mas o problema não são as dúvidas que nós temos. O problema é o que nós deixamos que essas dúvidas façam conosco mesmos. O problema é que as dúvidas de Pedro, além de atacá-lo, elas passaram a dominá-lo. E aí que mora o problema. Porque quando a gente deixa a dúvida dominar o nosso coração, ai meu filho, eu vou te falar uma coisa, meu querido, fé já foi embora. Porque agora quem está dominando a gente são as nossas próprias dúvidas, não é mais a fé que nós temos no Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso Pedro afundou. Porque de repente, a pouca fé que ele teve não foi suficiente para dominar as dúvidas que cresceram tanto no seu coração. As dúvidas que ele tinha começaram a dominá-lo muito mais do que a fé que ele tinha para continuar andando. Agora, o que Jesus queria? Jesus queria que a fé que tirou Pedro do barco fosse também a fé que mantivesse ele andando ali naquelas águas. E Deus quer isso de nós. A fé que nós temos para começar as coisas nas nossas vidas é a fé que Deus quer que você tenha para ir até o final, para vencer, para chegar no objetivo com o qual você saiu do seu barco no momento daquela tempestade. Você me entende, querido? O nosso problema é que a gente começa a duvidar. O nosso problema é que a gente começa a fazer perguntas que lá atrás a gente sabia que já estavam respondidas. Alguém aqui tem dúvida do poder de Deus? Sinceramente, alguém aqui tem dúvida do poder de Deus? Levanta a mão. Posso considerar que ninguém tem dúvida do poder de Deus? Então, se não temos dúvida do poder de Deus, por que a gente duvida quando as ondas estão tão grandes, quando o vento está forte? Por que a gente duvida desse poder, como se esse poder fosse válido na vida dos outros e não é tão válido na minha própria vida? Sabe por quê? Porque a gente deixa essas dúvidas nos dominar. Pedro começou muito bem. Você concorda comigo? Quando de nós aqui teria coragem de sair do barco igual Pedro fez naquele momento? Pedro começou aquele momento da vida dele, ele começou fantasticamente bem, a ponto de fazer algo que é sobrenatural. Pedro começa a fazer uma coisa que a física não explica. Andar por sobre as águas, a física não explica. Daquele jeito, mas ele teve fé para fazer isso. Ele teve fé para sair da segurança daquele barco. Mas por que ele não teve fé para continuar a andar até encontrar com Jesus? Porque ele duvidou. Dúvidas vão sempre estar nos atacando. E sabe por que elas nos atacam? Porque nós temos um inimigo. E quer você acredite ou não em Satanás, diabo, capeta, o jeito que você quiser chamar, quer que você acredite ou não, ele existe e trabalha contra todos aqueles que buscam a Deus.
E tudo que ele puder fazer para gerar dúvida no seu coração, no meio de algo maravilhoso do que Deus está fazendo, você pode ter certeza que ele vai fazer. Se ele puder te jogar uma dúvida naquele momento mais, sabe que aquele momento que você está vivendo algo maravilhoso de Deus, e a gente pensa assim, estava tão bom. Ô Senhor, a experiência estava tão fantástica, tão maravilhosa, por que o Senhor deixou acabar? Como se fosse Deus que deixasse acabar. Não, querido, acabou aquele momento maravilhoso porque você duvidou. E na sua dúvida, a sua fé vacilou e as dúvidas te dominaram. Se você não viveu aquele momento mais intenso com Deus, não foi porque Deus saiu, te deu tchau, bateu a porta e foi embora. É porque de alguma forma você deixou que dúvidas dominassem o seu coração. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando a nossa fé é fraca, a gente começa a perguntar coisas que a gente já sabe a resposta. A gente começa a trazer coisas à tona que já foram embora. Dúvida faz isso. Quando a dúvida nos domina, tudo isso acontece. E o problema que a gente faz, que a gente tem, é que a gente faz isso recorrentemente. A gente sabe, a gente crê, a gente tem fé para começar, a gente sabe que Deus está com a gente, mas de algum momento essa dúvida vem, bagunça tudo e a gente acaba afundando naquilo que a gente não era para afundar. Então a gente deixa que isso aconteça de novo e de novo e de novo, e por isso nos tornamos insensatos na nossa própria vida cristã. Insensatos, porque a gente sabe que Deus é poderoso, a gente sabe que Deus pode fazer, e não toma posse disso. E aí nós somos conhecidos muito mais pelas dúvidas que nos arrebentam, do que pela fé que nos faz andar sobre as águas. O maravilhoso de tudo isso, que o texto fala, que com a dúvida Pedro então começa a afundar. Ao afundar ele grita, socorro, Senhor, salva-me. E lógico que Jesus estava ali para salvar Pedro. Como ele está pronto para nos salvar a todo momento. Mas vamos ser racionais, vamos ser aqui, vamos pensar, vamos na lógica. A gente sabe que pode contar com Jesus para nos dar a mão e nos tirar daquilo que a gente está afundando. Mas vamos ser claros, vamos ser assim. A gente precisava afundar? A gente precisava afundar? Vamos ser honestos, a gente precisava ter afundado? Pedro precisava ter afundado, se ele já estava andando. Uma coisa é se Pedro tivesse saído do barco, Senhor, então eu vou até aí, e pôr o pé assim, já afundado uma vez. Não, Pedro estava andando já. Pedro teve fé para começar. Pedro teve uma fé para ter, sabe, aquele sobrenatural na sua vida, numa experiência com Deus. Por que ele deixou as suas dúvidas serem tão fortes, sendo que ele poderia continuar para terminar bem o que ele começou? Também, tão bem. Sabe, queridos, Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus. Quando nós temos e somos assolados pelas nossas dúvidas, e essas dúvidas começam a nos dominar, nós não conseguimos olhar para Jesus. Quando as dúvidas fazem muito barulho na nossa vida, quando essas dúvidas começam a fazer muito bagunça na nossa vida, a gente é chamada a nossa atenção para aquilo. E nós olhamos para aquilo que está acontecendo e esquecemos que tem um Cristo que está de frente para a gente, aonde os nossos olhos deveriam estar colocados e de alguma maneira nós tiramos. Toda vez que nós tiramos nossos olhos de Cristo, nós terminamos mal. Toda vez. Sem exceção. Isso aí a gente pode falar sem exceção. Toda vez que na minha vida eu tiro os olhos de Cristo, posso ter começado muito bem, mas eu vou terminar muito mal. Como a experiência de Pedro. Pedro só não terminou muito mal, porque ele ainda teve, aquela lembrança de gritar por Jesus, por socorro, para que Jesus pudesse tirá-lo daquela situação. Jesus tirou ele das águas, mas no fundo, Jesus não quer ficar tirando das águas de quem está afundando toda vez. Jesus quer olhar para você e ver que você está andando sobre as águas, sempre com os seus olhos firmados nele. É isso que Jesus quer. Essa que tem que ser a nossa experiência. Começar bem alguma coisa e terminar bem, queridos, é quando a gente sai olhando para Jesus,
continua olhando para Jesus, para depois terminar olhando para Jesus. Na caminhada cristã é isso que tem que acontecer. Na nossa caminhada cristã, nós sempre vamos encontrar situações de ondas, de ventos, nós sempre vamos encontrar situações que vão trabalhar para que a gente termine mal. Para que a gente termine mal aquilo que a gente às vezes começou tão bem. Se você olhar para trás, eu tenho certeza que você vai achar situações onde você teve experiências com Jesus, não teve? Quem já teve experiências com Jesus aqui? Pode levantar sua mão. Coisas que começaram bem, podem ter acabado bem, mas às vezes começaram bem e não necessariamente terminaram como você gostaria. Aí você pensa, poxa vida, por que não estava indo tão bem? Estava indo tão bem. Por que chegou nesse ponto? Porque os nossos olhos são tirados do Senhor de todas as coisas, que é Cristo. Então, amados, o que Jesus quer de cada um de nós é que nós tenhamos fé para começar muitas coisas. Tem gente que agora, deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, não é agora que você pensa o seguinte, eu tenho fé para começar, mas eu não tenho fé para acabar, então eu não vou nem começar. Não, misericórdia. O que Deus quer é que nós tenhamos fé para começar, porque se a gente começou bem, é porque a gente está com os olhos em Jesus. Então continua com os seus olhos em Jesus, que você vai terminar bem. Nós não podemos recuar só de pensar, mas e se? Porque quando eu falo e se, o que está acontecendo? O que começa a assolar a minha vida? Dúvidas. E se as dúvidas vêm, meu querido, as dúvidas rolam por cima de nós, nos dominam e nos fazem esquecer ou nos fazem perder aquele momento de fé do que Deus pode fazer em nós e através de nós. Então, o que a gente tem que trabalhar é exatamente isso. Eu tenho fé para terminar? Sim, meu filho. Você tem fé para começar, você tem fé para terminar. É só continuar olhando para Jesus. Quando Jesus olha para Pedro e fala assim, ô homem de pouca fé, por que Jesus taxou Pedro como um homem de pouca fé? Porque ele teve fé para começar e não teve fé para acabar, porque ele foi assolado por aquelas dúvidas. Então nós precisamos, e sabe, queridos, nós precisamos entender o seguinte, Deus nos deu condições de ter fé, e essa fé nos levará a andar sobre as águas dos nossos problemas, sobre as águas das nossas dificuldades, sobre as águas dos nossos problemas relacionais, sobre as águas dos nossos problemas de saúde, sobre as águas dos nossos problemas financeiros. Qual água que você quer pôr aí? Que mais água que você quer pôr aí? Põe. Deus te dá a condição de andar sobre essas águas. E aquilo que é o seu problema vai estar debaixo dos seus pés, porque os seus olhos estão firmados em Cristo Jesus, o Senhor. Então, queridos, o que Deus está querendo são pessoas com fé para começarem bem, continuarem bem e terminarem bem. Amém? É isso que Deus quer. Então, sim, eu não quero andar segundo os exemplos desse mundo, eu não quero andar segundo o que tantos homens e mulheres de Deus já fizeram. Por mais que eu admire Moisés, José, Salomão, Davi, esses homens de Deus, eles não são referência 100% do que a gente precisa ser. Você sabia disso? Porque 100% é Jesus. Esse dia nós estávamos discutindo. A gente ocorre um grande erro, às vezes, nos ensinos das nossas crianças. Porque a gente chega para as crianças e ensina o seguinte, olha, eu vou te falar de um herói bíblico. Aí você fala de Davi. O herói Davi, o herói Salomão, o herói fulano, o herói Beltrano. Quando, na verdade, a Bíblia só fala de um herói. Jesus Cristo, porque todos os outros eram homens sujeitos às mesmas paixões que qualquer um de nós. Então, quem que é o herói que tem que ser ensinado na Bíblia? Jesus. Você pode ensinar a vida de Davi, você pode ensinar a experiência de Salomão, a de Moisés, mas o herói da Bíblia é Jesus. E às vezes a gente vive situações onde a gente fica pensando que, não, eu vou ser como Moisés, eu vou ser como fulano, eu vou ser como Pedro, eu vou ser como... Não, amado, seja como Jesus. Que é isso que a gente precisa. O nosso herói, a nossa referência é Cristo Jesus, o Senhor. E Ele quer que toda energia que você tem nas suas iniciativas sejam também as mesmas energias maravilhosas para as suas acabativas. E que Deus nos abençoe para terminarmos toda a jornada que nós começamos. Para que a gente possa chegar ao final de cada jornada, seja momentânea, seja cumprida ou seja a vida inteira.
que a gente possa chegar no final delas com a mesma energia, com a mesma disposição, com a mesma fé que nós começamos. Porque no final das contas, querido, em Deus, eu quero terminar todas as coisas bem, como eu também comecei. Amém? Nós vamos daqui um pouquinho ter o trabalho aí do pessoal do infantil, mas eu queria te desafiar, aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento. Talvez você esteja vivendo um desses momentos na sua vida. Talvez você ainda não tirou o pé para fora do barco. Talvez você ainda não teve fé nem para começar, quanto mais para terminar. Talvez o que está mais acontecendo com a sua vida hoje são os barulhos que as dúvidas têm feito na sua própria vida. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu quero te declarar uma coisa, querido, em nome de Jesus. Você pode começar muito bem e terminar melhor ainda, se os seus olhos estiverem firmados em Jesus. Se você estiver passando por alguma situação dessa, e você quer oração, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero declarar para você que você pode começar bem, e você pode terminar bem. Depende tão somente de você resolver não dar moral para as suas dúvidas e firmar os seus olhos em Jesus. E eu tenho certeza que muita coisa vai ser diferente. Opiniões, leituras, impressões, vão sempre existir. Nós vamos continuar olhando para as pessoas e fazendo mau juízo delas. Nós vamos continuar olhando para as pessoas e achando que fazendo leituras tão erradas a respeito de tudo e de todos. Mas independente, sabe, assim, do dia a dia que a gente está vivendo, nós podemos dar um basta nisso e alterar a realidade do que a gente está passando. Eu quero começar bem, eu quero olhar para Deus, sabe? Igual Jesus fala, aquele que começou a boa obra em vocês, por certo que terminará até o dia de Cristo. Eu quero poder olhar para Jesus, sabe, meu amado, e falar o seguinte: Senhor, eu também quero começar toda a boa obra no Senhor e terminá-la. Tudo que eu for fazer, as pequenas coisas que vão durar 5 minutos, 5 segundos, 5 dias ou o resto da minha vida, eu quero começar bem, com a fé de tirar o pé fora do barco e começar a andar. Mas eu quero terminar bem, porque eu não quero ser assolado pelas dúvidas que tantas vezes bagunçam com a minha vida. Amém, querido? Você tem fé para isso? Amém? Repita assim comigo: eu tenho fé para começar. E com certeza, eu também tenho fé para terminar. Amém? Só não dá moral para as suas dúvidas. Elas vão te atacar? Com certeza. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, obrigado pela palavra do Senhor que nos ensina constantemente. Pai, quantas coisas maravilhosas o Espírito Santo do Senhor traz como verdade aos nossos corações. E o que nós vimos aqui hoje, ó Pai, é pura expressão da verdade. A verdade de que o Senhor é um Deus que nos dá fé, que nos ensina para que a gente comece bem as nossas realidades, as nossas situações. Pai, mas o Senhor nos dá fé para continuarmos olhando para Jesus. E é isso que nós queremos. Quero declarar para cada um desses meus irmãos, ó Pai, que estão aqui agora, que eles possam sair daqui sabendo que nada e ninguém pode remover deles a certeza e a convicção do que o Senhor é nas nossas vidas. Nada e ninguém poderá nos afastar do Teu maravilhoso amor. Nada e ninguém poderá, ó Deus, nos assolar a ponto de perdermos a nossa fé. Porque nós queremos andar com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, ó Pai, abençoa esses meus irmãos. Abençoa esses meus irmãos para que eles tenham mesmo, Pai, essa disposição de saírem do barco e andarem sobre as águas, mas sem tirar os olhos de Cristo, para que eles possam terminar bem aquilo que eles começaram, Pai. É a nossa oração. Te peço que a gente possa sair daqui cheio de alegria, Pai, de gozo nos nossos corações, por saber que é isso que o Senhor tem preparado para nós. A fé de começar e de terminar bem, porque o Senhor é por nós e ninguém poderá ser contra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Exaltado seja o Senhor por essa verdade. E abençoa, Pai, as nossas vidas, nós te pedimos. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Eu declaro que você é um cara que começa bem e termina bem. As suas acabativas são tão boas quanto as suas iniciativas. Amém?